O Inamável, de Rodrigo Pereira Francisco. Publisher, Lucas de Luca. Diretora editorial, Daiane de Moraes. Assessora editorial, Marina Solé Pagó. Capa, Denis Lenzi. Revisão, Nath Mileno. Diagramação, Graziele Lima. Dedico esta minha primeira tentativa na literatura aos meus queridos pais, minha mãe Teresa e meu pai José. A vocês dedico esta obra. Sem vocês, nada disso seria possível. Também dedico esta obra a todos os professores que já tive na minha vida, pois não haveria livros, escritores, nenhuma superação humana sem antes haver os professores. Dedico a todos os que contribuíram com este meu intento de alguma maneira, aos leitores que ora confiaram seu tempo e recursos na possível qualidade literária das páginas a seguir, a todos vocês a minha mais sincera e eterna gratidão. Rodrigo Pereira Francisco, São Paulo, 19 de julho de 2022. Atenção! Esta é uma peça de ficção de caráter poético. Todos os personagens que a compõem são fictícios. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Carta ao leitor. Em primeiro lugar, quero agradecer ao leitor por ter confiado seu tempo e recursos na leitura desta obra. Espero ter feito por merecer tamanha confiança de vossa parte. Não sei quais são as suas expectativas com relação a este livro, e se conseguirei satisfazê-las ou não no decorrer das páginas a seguir, mas espero que o leitor possa encontrar algum conhecimento ou reflexão instigante neste livro, pois escrevê-lo foi, para mim, a experiência mais estranha, árdua e enriquecedora da minha vida. Apesar de ser um escritor amador, que larga pensamentos e poesias em cadernos e postagens soltas por aí, esta é a primeira vez que escrevo um livro por inteiro, com começo, meio e fim. Portanto, é bem provável que o meu parco e amador estilo literário esteja bem aquém ao que o leitor está acostumado a encontrar em escritores profissionais. Algo que eu ainda não sou, mas que estou tentando ser ardentemente. Aliás, por falar nisso, graças a este livro, e graças também às videoaulas do grande Lucas de Luca, eu me tornei um pouco mais perfeccionista do que o normal. Gastei uma boa parte do meu tempo livre nas últimas 4 semanas pesquisando e assistindo a tudo sobre o Microsoft Word. Seguindo as videoaulas do Lucas de Luca, consegui preparar um trabalho apresentável para a editora Flive, que o aprovou e o melhorou ainda mais no decorrer da conclusão deste projeto. O resultado final, de caráter impecável, consagrado pela excelente equipe da editora Flive, o leitor poderá conferir nestas páginas. Não sei se ler este livro será, para o leitor, uma experiência agradável e recompensadora, mas escrevê-lo certamente o foi. E, correndo o risco de parecer egoísta ou convencido demais, confesso que só pelo fato de ter conseguido escrever este livro, eu já me dou por satisfeito. Modéstia à parte, esta é a coisa mais formidável que eu já fiz na minha porca vida, e isso nem mesmo a morte poderá tirar de mim. O Inamável é a história de um homem que não ama e não pode ser amado. Ele já teve todas as suas certezas estraçalhadas pelo triturador de corações e mentes da sociedade humana, do mundo brilhante, que brilha muito, é verdade, e precisa brilhar porque, no fundo, talvez não valha tanto quanto brilha. Érico não consegue mais amar, não consegue mais ser amado, porque ele, depois de muitas frustrações e decepções, depois de muito ser rejeitado, depois de muito tentar se encaixar no mundo e nunca conseguir, perdeu a fé no mundo, na humanidade, na realidade total.
Seu contato mais aprofundado na forma de um principiante autodidata com a biologia e a filosofia, é natural do rejeitado procurar respostas por conta própria do porquê da rejeição que sofre, o levam a conhecer perspectivas e pensamentos nada animadores. Tudo o que Érico aprendeu em casa é irrelevante e inútil no lidar terreno. O mundo, que brilha mais do que a sua casa, o rejeita por ele ser inútil para o mundo, e isso desespera. De tanto ser rejeitado, Érico teme o mundo. Ele inveja o mundo, e o seu temor e inveja logo se convertem em ressentimento e revolta. Cercado pelo relativismo, utilitarismo, oportunismo, pragmatismo insensível, pelas disputas de vaidades reinantes e sendo incapaz de se encaixar neste mundo brilhante, Érico resolve julgar, condenar e rejeitar o mundo cada vez mais, acabando por julgar, condenar e rejeitar a si mesmo no processo. Quanto mais Érico sente e entende a amarga verdade sobre o mundo e sobre si mesmo, mais ele o confunde consigo mesmo, mais ele julga e condena as duas coisas como se fossem uma coisa só, e então acontece o que Mefistófeles bem alertou. Crê no dito da serpe, que ainda um dia a semelhança com Deus te dará desgosto. Todas as frustrações e decepções de Érico encontram num grande acontecimento e nos acontecimentos resultantes o ponto de convergência, o ápice, a erupção de toda a sua desilusão com o mundo, com a própria vida, com a existência, com a realidade inteira, onde Érico finalmente é forçado a confrontar, frente a frente, a cada passo, todas as faces que encontrou no mundo, todos os pensamentos, tudo o que experimentou e conheceu, percebendo, por fim, que talvez tudo seja realmente, pura e simplesmente, vaidade, inclusive ele mesmo, e o que isso possa significar. Transitando entre o odiar e o invejar o mundo, e o odiar e o amar a própria vida, Érico volta-se para a única realidade que realmente sente e compreende como sendo verdadeira: o seio paterno e materno, a sua casa, a sua solidão, a sua própria vida desprovida de todas as ilusões do mundo que Érico rejeita, esse maldito mundo brilhante, que já não brilha tanto assim para ele. Sua própria realidade é a única coisa que tem para abraçar agora e que realmente importa, assim como seus pais, o seu reflexo atemporal e ancestral de si mesmo, a sua única conexão com a continuidade eterna do homem como ser, como ente, como espécie. Durante as minhas revisões pessoais desta obra, não pude deixar de notar o aspecto psicológico, talvez místico, que se faz presente durante toda a narrativa. No decorrer do processo de criação, não pude evitar de transitar entre os conceitos de inconsciente, subconsciente e consciente humano, algumas vezes flertando com as ambições humanas de transcendência, ora afirmando e ora negando que, creio eu, não temos como saber em definitivo. Enquanto escrevia, transitava por todos os aspectos humanos por mim conhecidos sob a minha própria perspectiva, uma perspectiva poética, impetuosa, talvez simplória, que muitas vezes é sentimental antes de ser racional, muitas vezes sendo-me inexplicável por conta disso, mas jamais sendo absoluta. Talvez a única coisa impossível na natureza seja o absoluto, o imutável, o categórico, porquanto tudo na realidade é uma questão de perspectiva, de formação, de transformação contínua em busca das adaptações necessárias, das evoluções resultantes. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é a impossibilidade do absoluto. Como um bom amante da filosofia do martelo de Nietzsche, estou tentado a afirmar as negações e a negar as afirmações,
pois, como diria o Mefistófeles de Goethe, formar e transformar é a ação eterna do pensamento eterno. Dito isso, não espere deste livro um tratado científico de psicologia ou de mitologia. Confesso que não sou um acadêmico em áreas psicológicas ou míticas. Sou apenas um homem comum que sente demais, que pensa demais sobre o que sente, sendo, em suma, um louco trovador. E é isso que o leitor deve levar em conta em primeiro lugar durante esta leitura. Antes de mais nada, este livro foi concebido e gerado no ventre do coração, tendo a mente como parteira. Confesso que demorei 1 ano para terminá-lo, o ano mais louco da minha vida. Enquanto escrevia, meu pai ficou doente, se recuperou, minha casa passou por uma estressante reforma, minha mãe teve de fazer um tratamento dentário, acabei abandonando um curso por minha culpa, confesso. Eu e meus pais sofremos um golpe onde perdemos tudo, porém recuperamos tudo de novo, graças a Deus. Tive um desentendimento com minha família e me isolei ainda mais, também por minha culpa, confesso. Enfim, entre outras coisas, foi 1 ano e tanto. Também neste último ano, entre outros livros que lia, caiu-me nas mãos o Fausto, de Goethe. E confesso que lê-lo foi um dos grandes e poucos refrescos que tive durante esse ano conturbado. Um livro especial que, aliás, também foi uma das minhas grandes inspirações em O Inamável, juntamente com o excelente livro Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. Durante este ano de grandes provações, relembrei e refleti todas as experiências que vivi, todas as pessoas que conheci, toda a minha trajetória até aqui. É como ver a sua vida passar diante de seus olhos, só que sem morrer ainda. Daí surgem os personagens, os diálogos, as reflexões, as afirmações e negações abissais, enfim, o inamável. Este livro é, por fim, antes de tudo, a amálgama de todas as percepções, experiências e pensamentos que pude conceber e recordar, sendo corpo e alma refletidos em personagens, expressões, diálogos, questões, afirmações e negações que, antes de serem minhas, já foram da humanidade inteira. Este livro é, também, o grito de reconhecimento e amor a si mesmo, ao mais vigoroso que há em si, onde posso afirmar com total certeza: você não precisa se encaixar no mundo brilhante para ser feliz, para brilhar também. Você só precisa reconhecer o seu valor, se valorizar por si mesmo, pela sua própria régua, pelo que você ama, sem ter medo do que o mundo irá pensar. E, com relação ao mundo, com o perdão da palavra, só há uma coisa a dizer: que se dane o mundo, porque eu já criei o meu próprio mundo, e é por ele que eu vivo. Depois que aprendemos a dar valor ao que temos, ao que realmente somos, à nossa vida e destino, minha experiência pessoal com o amor fati de Nietzsche, então finalmente percebemos que já tínhamos tudo o que precisávamos desde o início. Tudo o que é necessário é viver sendo você mesmo, amando a você mesmo por si mesmo, com total intensidade, correspondendo aos desafios e anseios que surgem com ética e bom senso, com coragem e fé em si mesmo antes de tudo, com a mesma vontade inabalável que podemos ter desde o nosso início como espermatozoides, quando pela primeira vez agimos como conquistadores da vida, sem medo ou desejo de mais nada, assim agindo simplesmente pelo mero agir, pelo gosto do agir, vivendo e fazendo viver simplesmente pela vida, pelo viver, desde o princípio como se não houvesse fim. Muito obrigado pela confiança novamente. E tenha uma ótima leitura. Rodrigo Pereira Francisco, São Paulo, 8 de agosto de 2023.